Olá, gente maravilhosa, gente linda. Oh, meu Deus, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para levar a palavra de Deus, que a revelação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor, eu não quero que as pessoas me vejam, mas vejam a presença do Senhor. E assim, antes de você entrar no vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Copia e cola comentários do capítulo 16 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 16. Tá muito incrível, sabe? Cada vez que a gente lê, o Senhor vai falando mais poderosa, mais forte aos nossos corações, né? E hoje nós vamos, perdoa gente, é o capítulo 17 de Deuteronômio, tá? Que ontem foi o capítulo 16, nós falamos das 3 festas anuais dos judeus, lembrando que essas festas não são mais obrigatórias, né? Porque Jesus as cumpriu todas na morte e ressurreição dele. E às vezes a pessoa fala assim, por que nós não comemoramos mais? Comemorar até é bem legal, mas falar que é uma obrigação, né, não, tá? A obrigação nossa é a ceia, né, e o primeiro dia da semana. Todos os dias pertencem a Deus, mas nós tiramos um dia para cultuar o Senhor, principalmente o primeiro dia, né? No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então, Deuteronômio, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos inteligência, que as pessoas que estiverem assistindo essa live, que estiver assistindo esse vídeo, do capítulo 16 de Deuteronômio, que o Senhor possa, do capítulo 17, gostei tanto, né? 17 de Deuteronômio, que o Senhor possa estar nos ensinando mais um pouquinho. Em nome do Senhor Jesus. Foi tão tremendo. Estávamos estudando o capítulo 17, que quando o capítulo 16, quando chega no 17, né? Aí eu vou ficar lembrando, mas assim, só porque Deus fala tão, gente, é tão forte. Eu falei assim, Deus, nem parece que eu já tinha lido Deuteronômio. E aí o Senhor vai revelando quanta coisa revelada aqui. E aqui nesse capítulo 17, nessa Bíblia que eu estou lendo, ela se divide em 3 títulos, né? O castigo da idolatria, o julgamento de questões difíceis e a eleição e deveres do rei. Eu tô assim estranho, eu nunca tinha prestado atenção nisso, porque, olha você vê, Deus, ele já estava aqui, através da boca de Moisés, Deus já estava mostrando que o povo ia desejar um rei, porque o ser humano adora, o ser humano gosta de imitar o povo pagão. Nós temos que ter muito cuidado para não imitar as coisas do mundo. Mas, gente, eu acho que agora, eu até falo, eu particularmente, Evangelista Patrícia, sou totalmente contra a tatuagem, mas quem quiser que faça, o problema dele com Deus. Mas hoje, os jovens, eles estão mudando a característica deles total. Tem gente tatuando o corpo todo. E a moda hoje é tatuar. O crente, quando ele vê, o jovem crente, quando ele vê as pessoas tatuadas, eles querem imitar porque acha bonito. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos imitando muitas coisas do mundo. Hoje tá normal rapazes e moços usar brinco. Eu sou mãe, eu tenho filho, né? E meu filho usa brinco e tudo. Não sou a favor, mas pelo menos eu não permiti. Ele é de maior, ele agora toma as decisões dele, mas tatuagem, eu falei com ele que ele me pediu para fazer. Eu falei, você não vai fazer, eu não abençoo, porque ele fala, mãe, se você não me abençoar, eu não faço. Aí ele me pediu, falou, mãe, deixa eu colocar só um brinquinho. Aí eu, assim, vou... Então coloca. Ele me pediu, ele tinha 21 anos na época, quando ele me pediu. Eu vejo muito bonito esse respeito dele, não permito. Pode falar, o que tem, não permito.
Tem gente, tem pastor que tá tatuado, o problema é dele com Deus. Eu sou, nessa área eu sou muito radical. A gente não sabe nem qual é a cor da pessoa. Por quê? A pessoa tá tatuando o corpo todo. Ontem eu vi um casal de jovens, eles colocaram até chifre. E parece que ele cortou um pedaço do nariz. Está mudando a natureza humana. Outra coisa que colocou dentão grandão assim, dente tipo leão marinho pra lá de fora, assim. Não sei qual outro bicho que tem um dentão pra fora assim. Aí os israelitas, Deus sabia que eles iam se tornar idólatras, porque Deus está falando. Para que Deus está falando aqui no capítulo 17 a respeito do castigo da idolatria? Por que Deus está falando aqui de julgamento de questões difíceis? Porque eles iam ter dificuldade. Todo o povo precisa de um mentor espiritual. Todo servo de Deus precisa de um pastor, um orientador espiritual, de um líder espiritual. O líder espiritual naquele momento estava sendo Moisés. E Moisés ele subdividiu aquilo lá a conselho do sogro dele, Jetro. Dividiu para que estava ficando muito pesado para ele. Eram 600 mil pessoas ali naquele momento. Por incrível que pareça, ele saiu de lá com 600, morreu muita gente no deserto. E pelo censo que foi feito, tinha mais ou menos 601 pessoas, fora homens. Agora ia ser todo mundo dividido, cada um. Aqui é antes de entrar na Canaã, na terra prometida. E Deus pega e está falando, inicia o capítulo 17 falando assim: não sacrificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não é porque alguém pode ler e falar assim: nossa, que Deus Deus está fazendo acepção aqui, não aceita um animal com defeito. Não é isso, é porque esse cordeiro, ou esse novilho, ou essa ovelha, ela estava apontando para o cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós sem mancha, sem mácula, perfeito. O verbo que se fez carne, sem nenhum pecado, ele veio. Muitos não o aceitou, mas aquele que aceitou, bendito aquele que não viu e aceitou. Nós não vimos, mas nós cremos. É por isso. E quando no meio de ti, em alguma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança, porque, gente, as pessoas iam ficar um pouco doidas com essas cidades, né? Porque essa cidade tinha muita idolatria. E Deus fala assim: olha, Deus falou: não sirva a outros deuses, eu sou Deus. E Deus falou assim: olha, e se essa pessoa servir a outros deuses e adorar, nós sabemos que existem tribos que adoram sol, lua, os astros, né? Adoram tudo que Deus fez. Deus fez tudo foi feito por intermédio dele. O sol, a lua, as estrelas, a água. Nós sabemos que os egípcios, eles adoravam a natureza, as coisas da natureza. E nós sabemos que existem tribos indígenas que adoram seres celestes, né? Seres da natureza. E Deus está falando aqui para não adorar. Não é para adorar ao exército do céu, as estrelas. Deus está dando uma ordem. Deus está declarando para a nação israelita: eu sou o Senhor teu Deus. E se você vê que alguém está adorando, que seja denunciado. E o ouvires, então, indagarás bem. Eis que sendo verdade e certo, isso é abominação ao Senhor. Até hoje é abominável diante do Senhor você ter a idolatria, você ser uma pessoa idólatra.
As pessoas têm mania de falar, ah não, é um retrato e tudo, mas você adora, não pode adorar os seres que foram feitos por Deus, tá? Não pode. Nós temos o maior respeito com a história de Maria, que ela foi escolhida para gerar dentro do ventre dela o Senhor Jesus, mas a própria Maria, em Mateus, ela fala, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela declarou que Jesus que estava no ventre dela era o Salvador. A Maria Madalena, a prima dela, a Isabel, Isabel, mãe de João Batista, quando Maria foi abraçá-la, ela sentiu a presença de Deus dentro do ventre de Maria. Agora, santo quer dizer separado. Gente, nós não devemos adorar. Tem gente que depois que a pessoa morre, acha que ela virou santo e fica falando assim, ela está me protegendo lá no céu. Eu lembro que meu irmão falou assim comigo, agora que mãe morreu, vou pedir para ver se ela me arruma um emprego. Misericórdia, sangue de Jesus. Minha mãe morreu no Senhor, ela converteu. E ela não, quem morre não mexe com ninguém, quem morre não arruma nada para ninguém. Saul teve esse ato foi errado. Vamos tomar cuidado, a gente não adora mortos, a gente não adora sol, lua, estrelas. Então, Deus falou assim, seja homem ou mulher que fizer essa ação maléfica, Deus ordenou que apedrejasse até que morra. Mas tinha que ter testemunha. Não era para fazer nada sem testemunha. Tá? Tinha a testemunha. Eu sou testemunha, eu vi. Agora, se Deus mandou apedrejar, Deus é Deus e Ele manda, pronto, acabou. Sabe? Porque ali a lei estava sendo estabelecida. Então tinha que se cumprir na ordem. Porque nós sabemos que existem países que existem pena de morte. Nós sabemos que tem uma jovem daqui do Brasil que foi penalizada em um país aí que existe pena de morte. Agora, se ela for penalizada lá com pena de morte, é a lei do país. E a lei do Senhor aqui, o Senhor está ordenando, se achar algum idólatra, quando entrares na terra prometida, é para ser apedrejado até que morra, com testemunha, tá? E julgamentos difíceis, quando for demasiadamente difícil, entra em caso de homicídio, né, quando alguém matar alguém, demanda, violência e outras questões, violência contra a mulher, litígio, você levantará e subirá ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. É o lugar que Deus escolher, para você pedir uma revelação do Senhor, né? No versículo, olha bem, uma testemunha, e tinha que ser, uma testemunha não era suficiente não, tinha que ser mais de uma testemunha. Não era suficiente para condenar uma pessoa. Se houvesse uma testemunha só, ela não era suficiente para condenar essa pessoa. Aí, gente, por causa da incapacidade de substanciar seu testemunho. Aquele que tivesse levado a acusação, jogaria a primeira pedra durante a execução. Se mais tarde ficasse provado que seu testemunho era falso, o acusador deveria sofrer o mesmo tipo de execução como penalidade por assassinar um inocente. Então, por isso que tinha que ter mais de uma testemunha. Porque se o acusador foi e acusou, e aquela pessoa, e quem acusou tem que ser o primeiro a atirar a pedra. E se ele acusou e a pessoa fosse inocente, ele tinha que morrer da mesma maneira que a pessoa morreu. É muito, né? Aí, gente, é julgamento de questões difíceis. Está falando, né? O segundo mandado da lei é que se ensinarem e de acordo com o juiz que disserem, farás da sentença que anunciasse e não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Qualquer dúvida, se eles não estivessem seguros, era para levar essa questão perante o Senhor e Deus ia mandar o que fazer com aquela pessoa.
O homem, pois, que se houver soberbamente não dá ouvido, dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir o Senhor, teu Deus, nem o juiz, nem ao juiz, esse morrerá e eliminará o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça perante o sacerdote. Há necessidade de ter um mentor. Agora eu fiquei aqui meio falei assim, gente, aqui o Senhor tá ensinando que a autoridade deve ser respeitada e obedecida. A desobediência era punida com morte. A lei era severa nesse ponto, a fim de impedir que os outros cometessem o mesmo ato. E mesmo assim eles cometiam, irmãos. Eles tinham o ser humano tem atração por idolatria, que é terrível até hoje, né? E a pessoa adora pastor, a pessoa adora papa, a pessoa adora os mortos. E então, aí a adoração vai por aí. Às vezes tem gente que vai pra feitiçaria. Eu conheço uma pessoa que ela foi ensinada no caminho do Senhor. Ela foi pra feitiçaria. Saul foi, né? Olha bem, e aqui Deus assim, gente, eu fiquei meio assim encabulada com esse terceiro título, a eleição e os deveres de um rei. Foi assim, nem tem rei, mas Deus, ele já estava usando a boca do profeta Moisés, porque Deus sabia que o povo ia escolher um rei. O povo ia querer imitar as nações pagãs, porque as nações pagãs, elas tinham reis. Eles iam olhar, nação tal tem rei, nós também queremos ter. Aí foi avisado ali, falou, olha, quando entrares na terra que o Senhor dá, e possuir, e nelas habitares, estabelecerei sobre mim um rei com todas as nações que se acham ao redor. Vocês vão estabelecer. Deus sabia disso. Deus sabia disso porque aconteceu lá em 1 Samuel. Eles pediram um rei. E quando eles pediram um rei lá em 1 Samuel, a Samuel ficou chateado. Mas Deus falou, eles não estão afrontando você. Quando alguém te afronta, eles não estão afrontando você. Estão afrontando a Deus. E Deus falou assim, olha, vocês vão eleger um rei, eles vão cobrar impostos de vocês, eles vão tomar as vossas mulheres para servir no palácio, mas escolha um rei que tenha apenas uma esposa, que ele não tenha cavalos, porque cavalos simboliza poderios. Não é porque era pecado ter cavalo, é porque simbolizava poderio. Mas os cavalos eram sinônimo de poder militar, e reunir um exército de cavalos e de carros, ao invés de organizar a usual infantaria, iria fazer com que as pessoas confiassem nas suas próprias forças. Tanto é que tem um salmo que fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. É porque quando eles elegessem um rei, eles iam confiar na própria força dele. Vocês podem ver que as pessoas que têm o Deus Mamon, né, que tem muito dinheiro, é difícil uma pessoa que tem muito dinheiro confiar em Deus, porque tudo que ela quer fazer, o dinheiro compra. Mas nem tudo, né? Nós sabemos que a vida, quem dá e quem tira é Deus, na hora que Ele quer. Na hora que Ele quer. E Deus falou assim, olha, o rei não vai poder imitar os outros reis, porque os reis pagãos tinham várias mulheres. Falou, o rei não vai poder ter cavalos, o rei não vai poder ter várias mulheres. Aqui Deus fala que não é para ele ter várias mulheres, ele não era para ele ter consigo as palavras, para guardar as palavras do Senhor. E não era para ele fazer aliança com nenhuma outra nação, porque os reis pagãos, ele casava seus filhos com outras nações para aumentar o reino deles na terra. Mas Deus falou que não era para o rei fazer isso. Deus sabia que eles iam fazer isso, né? O rei deveria também possuir a cópia do tratado da aliança
como sua única fonte de sabedoria, através da leitura e do aprendizado da lei. O rei estaria demonstrando sua devoção a Deus e reinaria com sabedoria. Foi isso que Deus falou, porque Deus sabia que eles iam imitar. Aí nós sabemos que o primeiro rei em Israel, nós vamos chegar lá, foi o rei Saul. Eles elegeram esse rei. Esse rei fez tudo ao contrário. Esse rei não seguiu os preceitos do Senhor de jeito nenhum. E não só ele, os outros reis. Nós podemos ver que Salomão foi considerado um dos reis mais sábios, nós vamos chegar lá, mas ele tinha várias mulheres e várias concubinas. E a ordem aqui em Deuteronômio capítulo 17 é para ter uma só mulher. Hoje tem irmão evangélico, tem crente que quer ter mais de uma mulher porque diz que Davi teu, mas a ordem aqui no capítulo 17 era para ele ter uma só mulher. No capítulo 17. E os reis não tiveram uma só mulher, não. Eu nunca reparei isso. Se algum rei teve apenas uma mulher. Mas eu sei que Salomão teve várias, Davi teve, né? E depois nós vamos estudar sobre isso. Gente, o que mais me chamou a atenção é que Deus sabe o que a gente vai fazer. E Deus avisa. Deus avisa. Olha, vocês podem escolher um rei. Deus sabia que eles iam escolher um rei. Mas ele vai escravizar vocês. Vai tomar as coisas de vocês. Vocês vão ter que dar a ele as coisas. Então, ele vai viver às custas de vocês. E o povo, mesmo assim, vamos ver o que aconteceu. Quando você curte o meu vídeo, você ajuda o meu canal a crescer. Eu sou Evangelista Patrícia. Deixe o seu like e o seu comentário. Agora, quero falar com vocês. Lembrar só o que nós podemos tirar do capítulo 17. Que nós precisamos de um líder espiritual. O brasileiro tem muita dificuldade com líder. Tem muita dificuldade. O brasileiro adora falar do prefeito. O brasileiro adora falar do seu governador, que não é fácil a gente ver as coisas, e eu evito de falar, porque se tá lá é porque Deus permitiu. O brasileiro adora falar do prefeito, o brasileiro adora falar do governador, do presidente. Às vezes, até o evangélico, vamos orar pelo nosso país, pela nação brasileira, vamos orar pela nossa cidade. Vamos orar. Orar e orar. O povo pediu. O povo pediu. O próximo governo que virá vai ser a eleição do povo. E depois o povo vai reclamar. Então pensa bastante. Nós somos evangélicos. Vamos orar a favor da nação brasileira em Cristo Jesus. E esse capítulo 17, tudo Deus orientou aqui, porque Deus sabia que o povo ia cair na idolatria. Deus sabia que o povo ia escolher um rei. E Deus estava conduzindo a nação muito bem, porque Deus é o grande eu sou. E Deus também sabia que haveria questões difíceis. Existem questões que nós não podemos decidir. Aliás, seria bom colocar tudo nas mãos do Senhor. Mas antes de você tomar qualquer decisão, ore. Eu quero agradecer vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.